Oi, eu sou o PKB e o vídeo de hoje é sobre o porquê você provavelmente não deveria ler a Bíblia. Oh meu Deus, oh que escandaloso, que absurdo! Veja, existe um meio evangélico e que infelizmente parece que chegou no meio católico a ideia infantil e fantasiosa de indicar a leitura da Bíblia para a resolução de qualquer problema. É impressionante, não é a primeira vez que eu vejo cristãos na internet debatendo com um ateu e dizendo: não, veja, dê uma chance pra Bíblia, é que você não entende da Bíblia, a Bíblia vai te iluminar, a Bíblia vai te fazer compreender. Meu amigo, eu serei franco, se você der a alguém um livro que conta a história de um homem que nasceu de uma virgem e ressuscitou depois de 3 dias estando morto, a um homem que não tem fé, ele vai simplesmente rir da sua cara. E quem pode julgar essa pessoa? Se quem indicou ela a ler um livro, seu mínimo de conhecimento, falando: oh, se você começar a ler a Bíblia, as coisas vão ficar claras e você vai entender. Não vai, não vai. Essa pessoa não tem fé, não tem conhecimento. Ela, sendo ateu, o máximo que vai acontecer é ela ler e depois de 2 dias ignorar ou até caçoar de você. Se ela for agnóstica, ela vai ler provérbios ou algum santo motivacional, postar no TikTok algum edit pagando de estoico e parabéns! O que você fez foi basicamente desacralizar um texto sagrado, porque quem leu não tinha um espírito correto para aquela leitura. O espírito sem piedade não vai conseguir tirar da leitura das Sagradas Escrituras o proveito correto delas. Isso quando não, ela não tem o efeito contrário, de caçoar e achar: nossa, isso aqui é bobeira, isso aqui é palhaçada, por que vocês creem nisso? Isso quando a gente não vê o povo usar a Bíblia como roleta, sabe? O cara tá com algum problema, pega a Bíblia e começa a folhear e pensar: tá bom, aonde parar? É o que Deus quer falar comigo? Meu amigo, isso não existe. A ideia de ficar folheando a Bíblia e parar como se fosse um sorteio e achar que aonde parar é o que Deus quer falar comigo é uma ideia, no mínimo, imprudente e perigosa. De fato, existem relatos de casos em que a pessoa fez isso e a pessoa conseguiu encontrar uma palavra que o confortava e que fez ele melhorar uma situação, mas o ponto é: quando Deus faz isso, faz por pura misericórdia, porque isso é extremamente imprudente. A Bíblia é um livro sagrado e não mágico. Deus não tem obrigação nenhuma de falar com você. Deus dá a cruz pra todo mundo porque você acha que você tem que ser o especialista, o especial e receber respostas de Deus por meio de livros. Meu amigo, é melhor tu pegar cartas de tarô de uma vez e tentar desvendar o futuro. O modo primário pelo qual Deus fala com o homem é no silêncio da oração, não numa roleta russa dentro da Bíblia, não na bibliomancia, na carta de tarô do crente. Veja, imagina um homem que tá prestes a pular de um prédio. Ele tem depressão, a situação dele é terrível. Ele pega a Bíblia e começa a fazer um sorteio. Vai, aonde parar? Deixa eu ver, pá! O verso que cai é: ainda hoje estarás comigo no paraíso. O homem que já tá fragilizado mentalmente vai ver nisso como se fosse uma promessa de Deus pra ele. Ele fala: ó, Deus falou comigo, eu sorteei aqui e caiu nesse versículo. Logo, se eu pular dessa ponte aqui, se eu pular desse prédio, eu estarei com ele no paraíso depois que eu morrer. Note então que é muito fácil se deixar enganar por esse tipo de bobagem. É extremamente perigoso, ainda mais para pessoas que são fragilizadas. A leitura da Bíblia deve ser feita de forma piedosa, devota, inteligente e, acima de tudo, tendo por base alguém que entende. Se você não sabe o que significa um texto, tu vai ver o que o magistério de 2000 anos da igreja sempre acreditou e não se basear numa interpretação de um pastor evangélico, ou do líder espírita, ou da interpretação da Joyce ateísta 321 sei lá o que. A ideia de que todo mundo deve ler a Bíblia, que isso vai fazer muito bem, como se qualquer pessoa tivesse discernimento para ler um livro que a carta mais recente dele foi escrita há mais de 2000 anos atrás, é patética. Nenhuma criança com medo chega pro pai e fala: ô pai, por obséquio, o senhor pode me financiar uma Glock 9mm? É porque eu tenho medo, sabe, meu pai? É óbvio que se o pai escuta isso, ele não vai dar uma arma pra criança, porque a criança não tem capacidade de discernimento do que é certo e do que é errado. Agora, se é tão errado a ideia de dar uma arma pra uma criança que o máximo que vai fazer é matar 1 ou 2 pessoas, quão perigoso deve ser dar as Sagradas Escrituras para a mão de um tolo que, ao invés de matar o corpo, vai matar a alma? E desculpa te dar esse spoiler, normalmente esse mesmo tolo vai ter um Instagram pra influenciar os outros tolos à própria burrice. Isso quando, não for criar a própria igreja, uma igreja nova. Se você colocar alguém que não tem conhecimento para ler as escrituras, o que vai acontecer é que ou ele não entende nada, ou ele entende errado. E é melhor ficar sem entender nada do que entender errado e pecar. Mas isso tem uma razão. Essa é a doutrina do livre exame, iniciada por Lutero, da Reforma Protestante. Enquanto os católicos acreditam que quando você ler a Bíblia, você tem que estar em comunhão com os outros 2 milênios de igreja, ao invés de inventar uma coisa nova da sua cabeça, os evangélicos não só acreditam na doutrina do livre exame, como eles incentivam o fiel a fazer isso. Agora, qual é o resultado dessa doutrina? Quando um bando de gênios decidem abandonar a fé de 2000 anos e começar a ter suas próprias interpretações, ler a Bíblia do seu próprio jeito. Um exemplo claríssimo disso é os testemunhas de Jeová. Quantas vezes você já não viu o testemunho de Jeová falar que Jesus não é Deus, se baseando naquele trecho que o homem chega pra Jesus dizendo: bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus responde: ninguém é bom a não ser um só, Deus. Aí o testemunho de Jeová vai dizer: ó, tá vendo? O homem chamou Jesus de bom. Jesus falou que bom é só Deus. Então Jesus não é Deus. Essa é a interpretação deles. Essa é a interpretação desse povo. Meu amigo, Jesus não tá dizendo que ele não é bom ou que ele não é Deus, mas quer que o jovem faça uma pequena reflexão do tipo: veja, você me chama de bom, mas só Deus é bom. E você reconhece a minha bondade. Então, se eu sou bom e só Deus é bom, eu sou o quê? Mas agora veja, os testemunhos de Jeová e os Mormons creem que Jesus não é Deus. Vamos fazer um pequeno cálculo aqui. No mundo deve ter, sei lá, 8 milhões de testemunhas de Jeovás e mais 20 milhões de Mormons. Isso dá quase 30 milhões de cristãos que não sabem que Jesus é Deus.
Esse é o resultado do livre exame das escrituras. Esse é o resultado dessa doutrina, que cega os olhos das pessoas. Criticar Testemunho de Jeová, Mormon, é muito fácil. Pegamos uma doutrina pior e acreditada por muito mais gente. A doutrina do fé somente. A doutrina do sola fide, do fé somente, é escrita por batistas, assembleianos, luteranos, calvinistas. E o que é que eles vão dizer? Eles acreditam na ideia iniciada por Lutero de que o homem é justificado pela fé somente. Eles repetem isso absolutamente. Eles acreditam realmente nisso, que o homem é justificado pela fé somente. Pela fé somente, pela fé somente, pela fé somente. Sendo que o único texto bíblico que a palavra fé somente é encontrada juntas é em Tiago 2, que vai dizer: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. E o ponto é, 99% das denominações evangélicas acreditam nisso. E óbvio, se tiver algum evangélico, algum protestante, permita-me então lhe mostrar a ideia verdadeira da justificação. É muito simples. A justificação é o ato da graça de Deus que remove o pecado e renova o coração do homem, fazendo com que ele se santifique. A fé é essencial, porque é pela fé que o homem aceita a graça. Mas se essa fé não tiver obras, ela é morta. Portanto, ter obras e não ter fé é insuficiente. Mas ter fé e não ter obras é ter fé morta. A fé e a obra não andam separadas, elas andam juntas. Um alimenta o outro. Não é muito difícil de chegar a essa conclusão. Aí o evangélico vai dizer: nossa, mas eu concordo com isso. Eu sempre acreditei nisso. Nossa, mas exatamente isso que eu acredito. Exatamente, parabéns, você é católico e não sabia. Agora tá sabendo, parabéns. Mas agora, voltando ao ponto, qual é a conclusão que uma doutrina errada, como por exemplo, o somente a fé, o sola fide, vai levar? O próprio Lutero vai escrever isso em seu livro Cativeiro Babilônico da Igreja. Ele vai escrever: assim vedes como é rico o cristão batizado, já que, mesmo que o desejasse, não pode perder a salvação. Peque quantas vezes quiser. A menos que se recuse a crer, os pecados, por mais numerosos e graves que sejam, não podem condená-lo se apenas se agarrar à fé. Eu não estou brincando, ele realmente acredita nisso. Eu já li esse trecho várias vezes, e eu sempre imagino, depois de ler ele, que sei lá, no bar do inferno, os demônios estão rachando o bico. Ou que os humanos lá em cima estão acreditando. Esse padre Lutero criou uma ideia iradíssima, olha aqui. Os humanos estão começando a acreditar que não importa quantos pecados o homem tenha, se ele acreditar em Jesus, eles vão ser salvos numa boa. Aí nisso, o demônio começa a rachar o bico, já começa a cair na gargalhada. Aí Mamon tá quase tendo infarto de tanto rir. Asmodeus chega lá, começa a rolar no chão de tanto rir. Lúcifer, que é o chefe de todos, chega e fala assim: ô gente, parou de rir, ambiente de trabalho aqui, rapaziada, pra que isso? Ô Judas Iscariotes, vem cá, o demônio o inferno inteiro tá rindo da cara do povo. Quando o demônio nem precisa se esforçar muito pra levar o povo pro inferno, porque o povo mesmo tá criando umas ideias retardadas. Portanto, veja o perigo que é ler a Bíblia sem um conhecimento e acreditar em todo o sopro de doutrina nova, protestantismo, adventismo, mormonismo, sei lá o quê. A doutrina verdadeira está na igreja fundada por Cristo. Se você for ler a Bíblia, primeira coisa é ler com o coração aberto. Se você tem alguma dúvida, pesquisa a interpretação de sempre do magistério. A interpretação de 2000 anos. Não uma interpretação de 200 anos que, sei lá, o pastor Silas Malacheia de dinheiro tá falando alguma coisa. Se o pastor Silas Malacheia de dinheiro está falando uma coisa e a igreja de 2000 anos está falando outra, você vai com a interpretação de 2000 anos. Quando vier um questionamento, uma dúvida sobre doutrina, veja o que os cristãos sempre acreditaram. Porque como a Bíblia diz, a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Leia sempre a Bíblia com amor, devoção e, acima de tudo, em espírito de oração.